fui um menino muito sofrido na vida. Eu tinha, acho que 8, 9 anos. Para começar, eu nasci muito doentinho. Nossa, eu era, como diz o mineiro, muito perrengue. E eu sofria muito. Mas depois me tornei rapazinho, com 8, 9 anos, me brotou um desejo muito grande de ser padre. Nossa, eu tinha uma loucura por ser padre. E eu tinha uma loucura por estudos. Nossa, eu almejava estudo. E até hoje eu gosto muito de ler, eu gosto muito de escrever. Mas, infelizmente, eu não pude estudar. Eu só tenho 1 ano e 2 meses de escola. Esse é meu grau de escolaridade. Eu não estudei. Tudo que eu faço e que eu aprendi com a Bíblia. Por isso eu digo que a Bíblia, eu sou apaixonado por Bíblia. Eu sou piolho de Bíblia e eu amo Bíblia. Eu gosto. É sagrada a Bíblia. A Bíblia é sagrada, Lourdinha. Então, como eu não pude estudar, eu vou resumir, meu testemunho é muito longo. Eu fui lá pelos anos 62, 63, por aí afora, eu sofri bullying na escola. É uma história muito louca. E eu então acabei sofrendo muito por isso, porque toda pessoa que tem um objetivo na vida, como eu, meu objetivo era ser um cara estudado, isso era coisa de João, e ser um padre. Eu tinha uma loucura por isso. Eu ia nas missas, a gente é aquela família muito humilde, sabe lá o que? Cuidar de 23 filhos, trabalhando a meia, carpindo café. Então a gente era assim, uma família muito humilde, muito humilde, muito humilde. Mas põe humildade nisso. Para vocês terem ideia, nós comíamos no bacião de banho. A mamãe gritava, toma banho logo para vocês jantarem. Então, italiano é meio porcochão, né? Então, o que ela fazia? Era muito regrado, tudo. Ela colocava um pouquinho de comida naquela bacia e era o que tinha. Então, a gente cresceu assim mesmo, numa vida muito humilde. E muito humilde. Mas dentro de mim, havia um desejo muito grande. Como eu sou 16º filho, eu já fui nascendo mais raquítico e a mamãe ganhou todos nós em casa. Mas eu nasci com um projeto. A mamãe contava que quando até eu fiz uma música da minha história, está num dos meus CDs ali. A mamãe ganhava todos nós em casa e quando foi para me ganhar, ela começou, diz ela, a passar muito mal. E havia no bairro onde a gente morava, a gente é paulista, nós somos lá de Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, uma cidade, hoje deve ter uns 40 mil habitantes, ou mais ou menos, mas a gente nasceu na roça, no sítio. E eu duro que eu nasci num bairro chamado Água Suja. E nesse bairro era muito longe da cidade. E quando a mamãe ia nos ganhar, o papai ia lá na cidade atrás de parteira. E os outros irmãos iam tudo para a casa da nona para o avião trazer nenê. Porque se alguém ficasse lá em casa, o avião não trazia nenê. E a gente engolia isso com tudo. E ficou só eu, a mamãe, eu doido para nascer e a mamãe doido para que eu nascesse. Mas ela contava uma história, que naquele bairro tinha uma pessoa negra e ele era um andarilho, mas tinha muita revolta por ser negro, e, enfim. Então ele batia na porta e pedia o que comer. Se desse o que comer, então ele comia e ia embora. Mas se não o recebesse, ele violentava. A mamãe estava lá com as dores do parto pelo meu nascimento. E tínhamos um cachorrinho
que ele deitava na porta e quando ele coçava, ele batia na porta. Tum, 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 tum. E a mamãe lá no quarto, só nós dois, ela escuta esse batido na porta, veio na cabeça dela. É o negro que está pedindo comida. As janelas estão abertas, ele vai arrombar a porta, ele vai matar eu, ele vai matar essa criança que eu tenho dentro. E a mamãe começou a entrar em aflição, em sofrimento. E essa situação tornou-se uma ação. Eu creio que é por isso que eu tenho uma facilidade enorme hoje de compreender as pessoas que trazem esse trauma. Vocês vão ver à noite, depois da janta, quantas maravilhas Deus vai fazer aqui dentro. Porque eu vou captando, eu vou vendo vocês, eu vou brincando um pouco com vocês, mas volta e meia vocês veem que eu estou andando aí para o meio. E quando andar aí, vocês olham para mim porque eu estou pegando coisa. E eu vou armazenando e de noite a gente olha em cima do que eu armazenar. Amém? Não abaixa a cabeça não, deixa eu ver tudinho que está aí. Tá bom? Porque a Bíblia diz que os olhos é a luz do corpo. Então, pelos teus olhos eu vejo o que você está passando. Tá? Combinado? E se Deus mandar eu orar em cima do teu problema, eu oro. Se Deus falar, fica quieto, eu fico quieto. É muito bom. O italiano diz que é melhor me ouvir do que ser surdo, porque eu mexo com o útero das pessoas. Mas não é. É Jesus que faz a obra. Eu sou igualzinho a vocês. A farinha do mesmo saco. Pois bem. A mamãe, naquela aflição, ela era muito devota de Nossa Senhora. Olha o que ela faz. Ela fez um voto. E disse a Nossa Senhora que se eu nascesse e fosse homem, porque na época tinha aquela ideia da mulher grávida sentar na cadeira. Se fosse garfo, colocava o garfo na cadeira, cobria com um pano e deram risada porque eu acho que você é desse tempo. Então, não era ultrassom. Hoje é muita frescura, não dá tão certo. Então, se fosse garfo, era homem. Se fosse colher, é mulher. Mas, conta a mamãe, que pela tribulação não deu nem tempo de fazer esse teste. Então ela não sabia, desculpa, ela não sabia o que tinha dentro. Então ela disse, se for um menino, eu consagro a Nossa Senhora para ele ser um sacerdote. Se for uma menina, eu consagro para ser uma freira. Então eu e a Maria José, que é a minha irmã mais nova, abaixo de mim, dos 23, é o que saiu com essa facilidade. Nossa, minha irmã tem uma facilidade enorme de orar, de ter revelação. Ela é um gênio, filho. Porque ela também foi consagrada a Nossa Senhora antes do nascimento. São histórias de casa de família. E no que ela faz essa consagração, ela contava que eu fui nascendo. Tanto que quando o papai chegou, eu já tinha nascido. Eu já estava na cama, mas eu só tinha saído de dentro dela, não tinha cortado o umbigo ainda. Eu atribuo que é por isso que eu sou muito agitado. Agitado assim. Eu sou rápido, eu faço 10 coisas ao mesmo tempo. Eu estou fazendo algo aqui, já estou... Enfim, lá em casa o meu apelido é de tsunami, porque eu sou muito rápido. Eu sou aquele tipo de homem, ou choca ou sai do ninho. Fala aí, por irmão. Não tem depois para mim, é para fazer, vai fazer. E eu sempre digo lá em casa, se é para fazer, faça, porque se não fizer, não fica feito. Não tem é para fazer, vamos fazer. E mais ou menos isso. Quando eu cresci, creio que aquela voz, porque há poder na palavra, digam isso, há poder na palavra. Principalmente palavra de mãe. Principalmente palavra de pai. Palavra de mãe é um documento registrado. E a mamãe falou isso
com muita fé. Porque às vezes a fé, ela se esbarra no medo. Quando o medo ataca, a fé cresce. Porque você não está fazendo por fé, mas você está fazendo por medo, e pelo medo você investe na fé. É coisa do humano. E Deus, que entende nossa fraqueza humana, o que Ele faz? Pela fé Ele nos assiste. Então é muito bom ser uma pessoa de fé. Diga isso. E nada faz mal um medinho também. Diga. O Coroca colocou muita gente na linha. Quem que é o Coroca? O coronavírus. Quanta gente rezou mais. Gente, foi o melhor ano da minha vida. Foi o coronavírus. Porque eu nunca precisei de máscara, nunca precisei de álcool na mão, nunca precisei de medo. Foi o ano que eu mais preguei, que eu mais viajei. Eu rezei para uns 30, 40 coroneiros que estavam lá caídos. Sem máscara, sem nada. O povo ficava quase louco. Você tem que respeitar. Vocês também têm que me respeitar. Eu não tenho culpa se vocês não têm fé. Eu tenho fé. Ia nas igrejas, o povo tudo quis mascarão, eu sem máscara. Padre, se for para usar isso, vocês ficam na tua igreja que eu vou embora. Eu não sou cristão mascarado. Eu não fico atrás de máscara. Eu sou transparente. Se a minha fé não for suficiente para expulsar esse demônio, então saio do altar. É fé ou é burrice? Então é o que eu prego. É o que eu vivo. Mas isso é loucura. É loucura. É pouca gente que tem essa coragem. Mas eu, pela fé, faço loucura. Pela fé, já entrei em boca de revólver, em ponta de faca, em crise. Se eu contar a minha história, você vai dizer, esse cara é um mentiroso. Não importa o que você pensa. Eu estou no altar e eu não posso mentir. Em lugar nenhum, principalmente no altar. Então, queridos irmãos, a fé baseada nessas histórias, ela aumenta. E a fé dá resultado. Mas tem que investir nela. E eu invisto na fé. Eu faço loucura pela fé. Loucura, loucura. Se eu contar, vocês vão dizer, não é possível isso. Mas eu faço loucura pela fé. Porque eu acredito no Deus que eu sirvo. Diga isto. Eu acredito no Deus que eu sirvo. Eu sei em quem eu deposito a minha confiança, gente. Eu sei, sinceramente, eu sou amigo de Jesus e eu enfrento. Eu enfrento. Por isso eu fui perseguido. Você sabe lá o que é 13 reuniões arquidiocesanas? Eu passei pelas 13. Estou aqui pregando com ordem da igreja. Coisa tremenda. Mas foram 40 anos de luta. 40 anos de perseguição. 40 anos de ameaça. Mas nunca desisti. Eu tive proposta valiosíssima para ser pastor da Assembleia de Deus, para ser pastor da Brasil para Cristo, para ser pastor do Avivamento Bíblico, coisa valiosa, paletó, gravata, carro, para ser um Gedeão. Caras me disseram, você vai estar só viajando de avião para o exterior, porque pregar e conhecer Bíblia igual você, eu não vejo ninguém. Quantos pastores me diziam isto? E eu respondia, eu só não posso ir porque eu sou consagrado a Nossa Senhora. Se vocês deixarem eu pregar sobre Nossa Senhora lá dentro, eu vou ser pastor, mas um pastor católico. Diga glória a Deus. E foi, gente. Foi. Preguei na Brasil para Cristo, preguei na Assembleia, preguei na Metodista, preguei no Avivamento Bíblico, preguei até na Congregação Cristã no Brasil. Congregação Cristã não se prega, dá mensagem. Sabe lá, uma igreja repleta, gente em todo canto,
Eu sou católico, apostólico, romano, rezo o terço, sou mariano, me pediram para vir fazer uma pregação aqui. Só que eu vou respeitar, vocês não gostam que fale de Nossa Senhora, então não vou falar de Nossa Senhora, mas vou falar do filho dela. Foi uma benção de Deus. Gente, eu não parava no altar. Porque os caras gritam, os evangélicos, eles recebem a palavra. Você prega, eles dizem, glória a Deus, aleluias! Nossa, aquilo fecha. E Deus fez uma obra tão linda, gente. Levantou um paralítico, curou um surdozinho. Nossa, aí a pastorzada queria me levar de todo jeito. Mas eu não tenho outro jeito de ser. Eu sou católico, apostólico, romano, perseguido. Vamos lá? Falem! Católico. Amém? E esse é um desejo que eu trago do ventre da mãe. Sou consagrada a Nossa Senhora. Nossa, eu tenho cada história de Nossa Senhora. É tremendo, eu não vou entrar em detalhe. Mas sou muito devoto de Nossa Senhora. Rezo meu Santo Terço todos os dias. Sou muito amigo de Nossa Senhora. A gente é amigo pra caramba. Nossa Senhora, minha saudosa esposa, era muito devota. Pensa numa mineirinha devota. E tem muita coisa por aí, deixa para lá. Mas esse desejo meu foi interceptado por 2 meninos muito maiores do que eu. E quando você passa por uma prova, você não entende ela na hora. E ela pegou, eu escrevendo, por que você está fazendo para ele, Joãozinho? E eu estou enrolado, enrolei. Eu vejo a cena, vocês acreditam? Ela foi para cima dele. Você que mandou o Joãozinho fazer? O outro balançou a cabeça que sim, ela pegou os dois, um pela orelha. Levou lá na frente do quadro, ajoelha, pegou aquela régua e bateu de quina na cabeça dos dois. Vocês não têm vergonha? 2 bruta cavalão, já estão no 4º ano e copiando do Joãozinho, coitadinho, que está no 1º ano. Isso me custou caro, hein? Eles olhavam assim por baixo, como dizendo, eu te pego. Quando saiu no recreio, eles me pegaram e me trancaram lá na casinha. De primeiro não era banheiro como hoje, era casinha lá fora, aqueles tiros diretos, vocês conhecem, né? Aquelas casinhas. E eles me trancaram lá e ficavam me vigiando. E foram 2 meses de tortura, 1 mês e meio por aí, tortura. Tomaram meu lanche e aí eles exigiam. Eu morava com uma madrinha minha, e ela falou, Joãozinho, por que você está triste? Por que você está chorando? Você está querendo voltar embora? Não. Está acontecendo alguma coisa na escola? Não, porque eu tinha medo. Você está com fome? Estou. Então ela fazia 2 pão, porque eles me exigiam. Essa minha madrinha, ela fritava um ovo, colocava um pão dentro, algum recheiozinho. Na hora do recreio, eles me tomavam tudo, me deixavam sem nada. E por aí foi. Com 2 meses dessa tortura, a molecada ia embora, e eles me prendiam atrás da escola. Ô, gente, que sofrimento. Meu Deus do céu, que sofrimento. E aí eles me trancavam lá, eles me beliscavam. Um dia levavam um lápis, outro dia me levavam borracha. Outro dia me tomava um caderno. E depois ele exigia que eu fosse embora correndo. Me corria até uma altura. Aquilo foi me dando um trauma. Até que um dia eles pegaram uma faca e me colocaram na garganta. Se você voltar aqui, nós vamos arrancar tua garganta fora. Se você contar por alguém, nós matamos você, teu pai, tua mãe, tudo da tua família. E aí eu não voltei mais na escola. E não contei para ninguém no mundo o que estava me acontecendo. Se fosse hoje, por exemplo, qualquer um ia na escola saber, mas na época,
O culpado era eu. Fiquei com preguiça de estudar, não quis mais estudar, quis escapar do serviço, e aí então eu fiquei entre a cruz e o punhal. Se eu voltar embora, meu pai vai me bater. Eu sabia que o pai batia pesado. Se eu ficar aqui, eles vão me matar. Plano derrubado totalmente. E aí, entre morrer e apanhar, vou apanhar. E o papai não me bateu, mas me deu uma sentença horrenda. E depois o resto da família me esmagava. Ô padre, benção padre, bom dia padre. Você vai celebrar missa? Eu pedia para morrer, mas eu era mais pequeno do que eles, então eles... Quando reunia a família, gente, mas aquilo me doía a alma. E eu lembrava da escola, eu lembrava das notas boas que eu tinha. E o pai veio para cima de mim. Cadê teus materiais? E eu não podia falar que o negrinho tinha roubado. Gente, estou falando negrinho porque não era o nome deles. Era o apelido de neguinho, negão, neguinho. E eu não podia falar. Porque eu imaginava, se eu falar, ele vem e mata o pai. Mata eu, mata todo mundo. Medo é medo. Trauma é trauma. E eu não contava, eu só enrolava. E aí eu recebi uma sentença muito brava. Papai me pegou por aquele bracinho magrinho meu, sacudiu. Pois é, você fez eu gastar para ser padre, você estava com preguiça de trabalhar. E os irmãos todos, e eu ali como uma vítima condenado. Você vai pagar centavos por centavos de tudo que eu gastei. Só que, de sábado de meio-dia para tarde, quando todos os teus irmãos forem descansar, você vai continuar trabalhando para pagar toda a despesa que eu fiz com você. Cachorrinho sem vergonha, vagabundo. Gente, como é duro. Por isso eu tenho pavor de injustiça. Como eu dei esse direito, o inimigo adentrou em mim e me fez um office boy dele. E eu cresci então com essas duas mentalidades. Isso ficou notório na família. Foi até meus 14 anos, de um jeito e do outro. Um dia eu estava bonzinho, um dia eu estava rebelde. Um dia eu estava bonzinho, eu estava rebelde. Analisa isso lá na tua família. Veja isso no teu pai, na tua mãe, nos teus irmãozinhos, no teu sobrinho, e etc, etc. Na tua mulher, no teu marido. Eu estou dizendo a minha história, você tem a sua. Mas eu estou dizendo de uma história crucial. A tua pode ser mais blanda. Porque são três coisas. São tentação, diga. Contaminação e possessão. Vamos repetir? Tentação. Eu fui tentado por aqueles meninos na escola. Eu fui contaminado pela minha própria família, que ria, escarnecia, de ver eu sofrendo. Analise a tua vida. E por essa contaminação, produziu a ação. E dessa ação veio a posse. Possessão significa direito que o demônio tem em nossas vidas. E cada caso é um caso, e em cada caso tem um grau. Veja, por exemplo, a depressão. Depressão não existe. Depressão é demônio agindo nas ações das pessoas. Mas o demônio enganou os psicólogos, enganou os médicos, enganou o mundo e transformou a depressão em doença. E depressão não é doença.
depressão é demônio no mesmo território onde está a pessoa. Eu fiz um debate de 1 hora num canal de televisão e Deus deu a prova depois. Aí eu não vencia receber gente lá na comunidade com depressão. E aqueles que ouviram as minhas direções estão tudo trabalhando fora dela agora. Mas não é o caso. Se der tempo no decorrer, a gente trata um pouco desses assuntos. É muita coisa para falar com pouco tempo, amados. Então, o que aconteceu? Quando eu peguei 14 anos, as coisas vão encostando, acontecendo. Nós tínhamos uma vida muito paupérrima, mas porque era uma família muito grande e sempre muito lutador, nós conseguimos ir adquirindo propriedades. Nós tínhamos lá quase 100 alqueires de terra, tudo em planta, mas tudo braçal. E os irmãos mais velhos foram casando, cuidando das vidas dele, e os mais novos. E eu fiquei como cabeça depois, cuidando das propriedades do papai. Mas como na época não havia nada de técnica, era todo peito de animal, e enxada e braçal, enfim, dependia muito de mão de obras. Então, vinha muitas pessoas do Nordeste, do Norte, gente de todo tipo, trabalhar por dia. Porque dizia que no Paraná juntava dinheiro com rastelo, era um estado muito feio, etc. Então vinha muito peãozada. E eu que contratava essa peãozada. Nesse contrato eu adquiri um baiano que se dizia ser pai de santo. Veja como a coisa vai caminhando tudo como o mal puxa o mal. O bem puxa o bem, o mal puxa o mal. Esse baiano, quando me viu, ele disse: rapaz, você tem um negócio muito forte dentro de você. Eu não entendia nada. Eu sabia que tinha algo que mudava. Tinha dia que eu estava bom, tinha dia que eu não estava bom. Isso eu sabia, mas eu não sabia o que era. Ele disse: você tem que desenvolver. Que desenvolver? Eu não entendia nada. Falou: eu sou macumbeiro. Eu já matei várias pessoas, eu já fiquei preso, e o que me tirou da cadeia foi minhas macumbas. Mas para você desenvolver isso, você tem que ter um guia. Por que você não contrata um guia? Que guia, baiano? O que você está falando? Rapaz, eu vou te explicar. Pessoa como você tem um poder superior. Essa força vem do além. Eu não entendia. Tá bom, e o que eu faço com essa força do além? Você tem que arrumar um mensageiro. Como assim? Eu trabalho com a coruja. Arruma um passarinho para você trabalhar com ele. Eu aconselho o anu. Ele disse: por que o anu? Porque o anu é negro. No meu nascimento tinha um negro, que não era o negro, era o cachorro, mas para a mãe era o negro batendo na porta. Na minha escola, 2 pessoas de cor me atacaram. Lá um certo dia, um andarilho correu atrás de mim, também negro. Não estou falando mal de pessoas de cor, eu estou contando história. Então eu fui pegando um certo trauma de pessoas de cores. E esse baiano era negro. E ele disse para mim o seguinte: você pega um anu, você mata o anu, e você faz um pacto de sangue com o anu. E você oferece para um guia. Eu vou oferecer anu para quem? Eu vou ter que... Não, faz o que eu estou te dizendo. E eu matei o anu, cortei a cabeça do anu e coloquei ele dentro do meu bolso. Então eu andava com aquele anu, bico de anu, às vezes me arranha na perna. Mas eu fiquei com uma ideia. Eu tenho poder.
Porque eu tenho o bico de anu comigo. Diga, é o chamado amuleto. Fala aí, irmão. Agora dá um tapinha no vizinho e diga, você tem amuleto? Você faz figuinha? Não. Tem piramidezinha? Não. Tem elefante com bambu para a porta? Não. Tem ferradura? Não. Tem pezinho de coelho? Não. Então você não é o camelote. Isso foi me dando resultado, sabia? E quando você tem resultado, o que você faz? Você investe. E eu fui investindo. E ele me disse que eu precisava de uma coisa: aprender a brigar. E o Anu ia me dar habilidade para brigar. Resumindo, o desejo que eu tinha de ser um padre transformou em desejo de eu ser um brigador. E me tornei um brigador. E brigava muito bem. Nossa, era uma delícia brigar. E aí ele me ensinou da rasteira, da rabo de arraia, de derrubar. Eu derrubava 2, 3 assim, mas não era eu. Era o bico do Anu, era o guia. Eu era instrumento. Fazia briga no campo de bola. Gente, eu acho que eu bati uns 5, 6 no campo de bola. No fim, pegaram o revólver para me matar, faca para me matar. Deus tinha um plano comigo. Depois de eu ter quebrado uns 2, 3, machucado mesmo, de ir para o hospital. O cara saca do revólver, engatilha. E eu gritei, agora mata. É covardia. Mas se ainda você jogar esse revólver, eu estou moído, mas nós se pega. E o cara falou, não. Ninguém rela mais nesse homem. O cara, meu adversário, virou meu amigo. Vocês podem acreditar no que vocês estão ouvindo? Diga, é coisa de Deus. É coisa de Deus. E aí o cara segurou todo o time dele lá e me defendeu. Eu já tinha arrebentado o nariz do irmão dele, eu já tinha acabado com o funcionário dele. E o cara ainda vira meu amigo. Me defendeu. Mas eu fiquei 3 dias sem poder trabalhar, de tanto murro e pedrada que eu levei um time inteiro em cima de mim. E amados, isso não parou. Eu ia nas vendas, eu fazia briga, eu judiava de bêbado, eu judiava de velha. Eu tinha uma birra de velha, eu não podia ver velha. Eu fazia de tudo para derrubar as velhas. Verdade. Entrava naquelas capelinhas de sítio, amarrava os capim, vinha aquelas veinhas lá com aqueles lampião, comadre, olha aqui, o trio é por aqui, logo elas enroscavam, aí ia com lampião, com tudo, e eu escondido no mato chorando de dar risada, igual o juiz do Camilote. Amava judiar de velha, de velho, de criança, de bêbado, e eu era perigosão. Com isso, esse baiano falou, não tem ninguém bom nesse mundo. Porque sempre tem o melhor. Então o que você precisa? Andar armado. Porque se você não puder no pau, no braço, o 38 é que manda. E um homem igual você não pode perder. E não pode morrer. Não leve desaforo, mata, porque você fica o homem. Olha como as coisas conferem. Lá no cafezal eu jurei vingança. Quantos anos mais tarde, o cara confirmando, ele era funcionário das trevas. E ele me incentivou a comprar um revólver, porque tinha que somar aquela conversa que eu tive com o diabo no cafezal, que eu ia vingar. Então olha como o bicho trabalha sutilmente. Essas coisas existem. Existem. E aí então comprei um 38. Mas não comprei só o 38. Aí eu tinha o 38, eu tinha 2 espingardas, eu virei um cowboy, se estou falando certo,
Mas andava com aquele cinturão, chapéuzão Panamá, bota até no joelho, montava em bezerro, montava em cavalo, laçava muito bem, jogava a mula na porta das vendas. Quem diz que esse camelote é que de hoje? E perigoso, e 38 na cinta. Amados e amadas, lá pelos anos 70, 68, 60, lá na metade do ano 69, melhor digo. Eu já estava ali numa idade de uns 13, 14 anos, já fazendo tudo isso. E eu abri uma aposta com outro peão. E eu ganhei a aposta. E esse peão me amaldiçoou também. Você de hoje em diante há de ser um maldito. Porque eu ganhei a aposta dele. Lá, trabalhando, enfim, bem resumidão. Isso aqui é bem por cima mesmo. E aí, foi aonde foi o checkmate. Foi o primeiro desmaio que eu sofri na vida. Com 14 anos. Eu estava jantando. O prato explodiu na minha mão e eu não vi mais nada. Eu acordei 3 dias depois, tudo amarrado no hospital. Dos 14 aos 25, só Deus sabe o que eu passei. Gente, que loucura. Aí a coisa foi ficando tão sério, mas ficou sério de uma forma que às vezes dava esse surto, esse desmaio, até 2 ou 3 vezes na semana. Hospital de Louco, Londrina, São José do Rio Preto, São Paulo, Curitiba, Ponta Grossa. Aonde dizia ter um médico que se resolvia, fui. E aí benzimento, simpatia, novena, misericórdia, como minha família sofreu. Eu sou tudo marcado, meu corpo. Porque eu quebrava uma casa em fração, segundo a família, em fração de 3, 4 minutos. 9 irmãos homens meus, maior do que eu, diz que eu jogava tudo de costa. E eu não via. Eu só ouvia uma voz. Preciso de você hoje. Aí eu já ficava ruim, até dar o apagão. E aí eu acordava lá para o hospital, às vezes acordava dentro de casa, porque tinha 2 tipos de ataque. Um tipo de ataque, eu ficava por morto e babando. Segundo eles, quem me contava mais era pessoas, amigas. A minha família sempre escondeu de mim, principalmente a mamãe. E eu morria de vergonha. Quando eu voltasse, se não tivesse ninguém, dava a impressão que seria o dia mais feliz da minha vida. Mas se eu acordasse, tivesse 1, 2 ali em roda de mim, eu pedia para morrer. E só imaginando, meu Deus, se esse negócio me atacar de novo. Com isso, eu tomava uma injeção, eu tomava um comprimido, 8 da manhã, Gardenal 100, tomava um ao meio-dia e tomava um às 6 horas, Gardenal 100, nem sei o que. E nesse período, entre um comprimido das 8 ao meio-dia, uma injeção preta, que aquilo entrava me rasgando. Isto foram dos 14 aos 25 anos. Eu não aguentava mais. Até que um dia, naquela casa de Curitiba, Santa Casa de Curitiba, misericórdia. Lá me fizeram o exame de tudo que foi tipo. E chegaram a um consenso. Esse menino tem 15 dias de vida. E o médico falou isso para o papai, fora do quarto que eu estava.
E eu vi quando meu pai disse, eu gasto toda a minha propriedade, eu gasto a minha fazenda, mas eu quero ver meu filho curado. E o médico diz, Camilote, esse filho terá 15 dias de vida. E eu escutei. Então eu concebi a morte. É muito horrível. Eu disse, eu vou morrer daqui a 15 dias. O espírito da morte me tentou dia e noite. Só como eu não li a Bíblia, eu não tinha desenvolvimento de cristianismo, eu era católico. E tudo que não é nada é católico. É católico, mas fuma, bebe, transa, vive amaziado, não paga a conta. Que religião é a tua? Católico. E o verdadeiro católico não pode ter nada disto. Mas eu era católico assim. Que não perdia a missa. Todo mês eu estava na missa. Todo mês confessando. Eu chegava e dizia, padre, meu pecado é o mesmo do mês passado. Nunca me arrependia, não sabia o que era arrependimento. Não conhecia Espírito Santo. Conhecia Jesus, de ouvir falar. E Nossa Senhora, que a mãe me consagrou. Então eu rezava, Maria cheia de graça, Senhor convosco, agora na hora de nossa morte, amém. Levantava da cama, Pai, Filho e Espírito Santo também. Eu era esse católico. E aí então, vá, reza daqui, vá, reza dali, reza de cá, reza de lá. Mas, queridos irmãos, a Bíblia ensina, se não entrar e não arrancar os objetos abomináveis, não terei como vos dar a graça. E os objetos abomináveis, que eram esses demônios que me atacavam, ficava acamuflado dentro do ódio que eu tinha, da mágoa que eu sofri com o irmão, com o pai. Eu estou contando a minha história, vou analisando a tua. E mágoa não faz bem para ninguém. Estar de mal com alguém não é bom para ninguém. Se você está de mal com alguém, não é com alguém que você está de mal, é que você está de bem com o demônio. E o demônio não deixa você perdoar, porque ele é ódio, ele é vingança. Essa foi a minha triste trajetória. Isso que é o dolorido. E você não conseguir compreender e ter que arrastar esse jugo nas tuas costas. E vá rezar e vá fazer novena, mas para onde e para quem? A Bíblia diz, está lá em 7:11 de Marcos. Se não perdoar, tampouco o vosso Pai do céu vos perdoará seus pecados. Está assim, quando colocardes de pé para rezar, perdoa. Porque se não perdoar, tampouco o vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. 28 do Eclesiástico. Se der tempo, nós pegamos o texto depois para falar um pouquinho desse perdão. Mas voltando na minha história. Então eu sofria. Mas quando eu fiz 17 anos, cada ano que passava ia triplicando mais a situação. E eu volto por um especialista em Curitiba que disseram para o meu pai. Esse especialista tinha vindo de São Paulo, que tratava desses assuntos e que era maravilhoso. Esse especialista fala para o meu pai que o meu problema era muito hormônio que eu tinha no corpo.
e perguntou para mim se eu tinha transado. Eu ia lá saber o que era isso. Gente, acredite se quiser, eu tinha 15 anos. Eu não sabia como um filho vinha no mundo. Não sabia. Sabe como eu descobri isso? Lavando a barrigada de uma novilha. E quando eu estava abrindo lá para limpar, que na época fazia sabão, ela estava prenha e tinha um bezerrinho lá dentro. E desculpa dizer essas coisas, mas é muito claro isso. Eu chamei o meu colega, que era um homem muito mulherengo, e disse: Osvaldo, olha, essa vaca engoliu um bezerrinho e nem mastigou, vem ver que bonitinho. Diga, olha a inocência do Camilote, com quase 16 anos. Eu ia lá saber o que era transar? Não sabia. Juro, não estou mentindo. O meu irmão um dia arriscou falar para mim. Eu corri falar para minha mãe e levei um tapa na boca que eu caí de costa. Aonde vocês estão aprendendo isto? Porque meu irmão já estava mais espertinho e falou para mim: gente, desculpa essa realidade, mas para contar como são as histórias, os traumas, as feridas. Porque a gente cresce por fora, mas por dentro a gente é essa criancinha. E os traumas nos acompanham, por isso que à noite eu quero orar muito em cima disso. E gosto de contar essa história, porque essa é a minha. Talvez diferente, mas você tem a sua. E ele foi e falou para mim que mulher criava igual a vaca. E aquilo caí de costa. Esse é o maior pecado do mundo. E eu vou contar para a mãe. E fui lá: mãe, é verdade que mulher cria igual a vaca? E levei um tapa na boca que caí de costa. E meu irmão de joelho: João, larga de ser louco! Mas era isso, eu não falei para você? E aí eu falei: agora eu vou contar para o pai, nem que eu apanhe. O pecado que você está fazendo, falar isso da mãe, quer dizer que nós é igual. Olha a ignorância. Resumindo, esse homem sem vergonha, que foi me ensinar todo o procedimento. Aí me deu uma curiosidade de louco, diga misericórdia. Porque eu via, né? Eu via o boi cobrindo vaca, eu via o porco cobrindo a porca, eu via o galo cobrindo a galinha. E fui falar para o pai por que fazia aquilo. É que ela está dando injeção nela, que ela está muito fraquinha. E eu acreditei. Depois, quando via a vaca rapar, o porco rapado, fazendo buraco para ganhar leitãozinho, para ganhar bezerrinho. Inocência pura. Esse médico vai, me pergunta lá. Falou. Masturbar, mas naquele modo bem roceiro. Primeiro ele falou se eu masturbava. Eu, o que é isso? Não sabia? Aí ele disse a palavra certa. Também não sei o que é isso, não. Ele vai e fala para o meu pai. Se ele transar, ele sara. E meu pai é aquele tabu terrível. Meu pai dizia: se um filho meu bagunçar com mulher, eu expulso de casa. Se uma filha minha bagunçar com homem, eu deserdo ela e mando ela para a rua. E a minha família tem a loucura de me ver curado. Olha que trajetória terrível. E o pai faz o que então? Meu pai, embaixo de 70 chaves, arruma 2 homens sem vergonha para me levar na zona. Eu ia lá saber o que era a zona. Mas nem a mamãe sabia disso, era uma coisa muito oculta. Então ele deu dinheiro para os homens me levar. E a gente foi num jogo de bola. Depois do jogo, esses 2 poteiros falaram: João, nós vamos na casa da prima tomar um café. E eu achei que era a prima mesmo. Fomos lá nas primas.
Amém? Que história, né, gente? Mas eu chego lá, eu só vi a luzinha vermelha. Falei, nossa, esse povo aqui só tem luz vermelha. As primas só usam a luzinha vermelha. Diga misericórdia. Vamos descer, vamos tomar café. Não, eu não vou descer, não. Desce. Olha, se tem um diabo que te joga nas trevas, tem um Cristo que te salva. Diga glória a Deus. E Jesus tinha um plano para o Camilote. E esse plano é sagrado, porque eu só conheci a minha mulher. Casei virginho, zeradinho. Vivi 50 anos com a minha esposa, vai indo para quase 4 que estou viúvo, mas eu só conheci ela como esposa. Então atribui-se uma graça de Deus, uma virtude sagrada. Eu vou comer um queijo que diz que tem no céu para quem levar essa vida. Vocês rezam para mim não cair, porque eu quero pôr a mão nesse queijo, amém? E eu não desci. E eles pegaram uma menina tão bonitinha, uma loirinha. Eu sempre fui invocado com loira, mas acabei casando com uma moreninha. Irmãos, e essa menina só vem de calcinha e sutiã. E eu estava num jipe. Amor, eu estou preparada, vamos. Mulher, vai vestir roupa, pelo amor de Deus. Vem, amor, que amor, você está pelada no meio da rua. Meu Deus, me deu um jeito tão ruim, que coisa horrível. E ela foi me puxando, eu dei um tapa na cara dela, ela caiu de costa. Essa mulher me amaldiçoou. E aí os caras chegou em casa e falaram, se tiver que ele fazer essas coisas, tem que fazer ele casar, porque não vai ter jeito. Ele não vai. E aí meu pai, daqueles italianão que não dava ordem. Giovanni, que eu estou com. Que foi, pai? Você gosta daquela negrinha que você namora? Desse jeito. Italiano é uma benção. Diga, italiano é uma benção. Claro que eu gosto, pai. Não tinha faria isso tudo que te piace com isso tudo, né, Lori? Eu disse, senhor, quer que eu faça o quê? Você vê de namorar a italianinha? Vai pegar essa negrinha, meu filho? E eu disse, pai, eu não gostei da italianinha. Eu gostei da mineirinha. Mas aquilo lá, sabe, pregar um botão numa camisa? Pai, eu nunca perguntei isso para ela, pai. Bom, se não sabe, depois tua mãe te ensina. Diga, italiano é uma benção, fala. E essa italianada, diga, só por Jesus. Eu estou falando da minha família. Pobre de quem entra na família do Camilote. Repita isso. Pobre de quem entra na família do Camilote. Diga, só por Deus. Não, mas hoje está tudo light. Eu estou falando de 50, 60 anos atrás. Hoje virou abacaxi de Minas. Ficou todo doce. Eu vou te arrumar aqui 80 meréis. Eu sou do tempo do Merréis. Quem que é do tempo do Merréis? Acho que ninguém, né? Tempo do Merréis. Merréis, tostão. Me deu 80 meréis. Vai comprar aliança, em dezembro eu vou fazer teu casamento. Tá bom, tem que obedecer. Peguei a caminhonete, cheguei, não sabia nem comprar aliança. Não sabia o que era mostruário, mas então ser ignorante. Põe ignorante, gente. Eu olho para trás, eu digo, será que fui eu que passei por isso? É incrível. O dono da loja falou, pegou um armaçãozinho cheio de aliança num cabidezinho. Ele falou, dá uma olhada qual que te serve. Da baixinha eu sabia que se entrasse até aqui, servia. Peguei uma, coloquei essa aqui, separei. Peguei uma outra, separei. Essas duas. Não, amigo, essa é do mostruário. Eu falei, mas eu quero essas duas. Amigo, mas é do mostruário, não interessa, eu quero essa e acabou.
Mas ela não é par, não interessa se não é par, eu quero essas duas. Se você não me vende, eu vou comprar em outro lugar, mas eu quero essa. Não, eu te vendo essa, mas essa aqui é estreitinha e essa daqui é larga. Moça, você não está me entendendo? Estou te entendendo, amigo. Mas tá bom, é o que você quer? Então eu comprei 2 alianças do mostruário. A dela estreitinha, a minha largona. Ó que João ignorante. Diga, ó a ignorância do camelote. Não tinha avisado ela, não tinha avisado os pais dela. Peguei a caminhonete e o 38 e fui na casa dela. O negócio é o seguinte, eu vim aqui, quero uma conversa com seu pai, com a sua mãe, porque eu já comprei aliança para nós casar em dezembro. Diga misericórdia. Diga, isso é viver ou é vegetar? Fala. Eles eram um povo bem tradicional. Minha baixinha era muito tradicional, daquele povo, aquela mulher Amélia, direitinha. Nossa, você sempre dizia que ia casar com 20 anos, e agora? Não, eu falei que ia casar com 20, mas eu vou casar agora no fim do ano. Se você quiser, se você não quiser, eu vou arrumar outra. Simples assim. Diga misericórdia. Gente, eu não acredito no que eu fui. Mas a baixinha era um encanto. Eu me apaixonei por aquela negrinha. A negrinha encantada. Ela acho que tinha... Pior que o primeiro dia que fui na casa dela, eu tomei chá. Deve ter sido isso. Amém? Coisa que eu não faço mais nunca. Se houver uma próxima oportunidade, chá em casa de sogra. Diga glória a Deus. Nem pensar, né, Larcinho? Nem pensar. Tá bom. Entre vai e vem, papapá, papapá. Acabei indo, aí eu pedi para o sogro, para a sogra, para o cunhado, para a cunhada, para os 6 irmãos, e já taquei a aliança no dedinho dela. 2 crianças, ela com 15 para 16, eu com 17 para 18. Quando eu formei 18, 2 crianças, se casamos dia 20 de dezembro de 1970, às 4 horas da tarde, na Igreja Matriz de Santo Antônio da Platina. E começamos a vida na beira de uma barroca, onde só tinha sapo gritando. 2 crianças. Que delícia! Nossa lua de mel foi carpindo milho. Varava a rua, ela era lindinha, sujinha. Aquela terra roxa, ela ficava empoeiradinha, nós varávamos a rua, abraçava, eu limpava o suorzinho dela, dava um beijinho. Aí falava, somos casados. Ai, que delícia! Diga, é uma delícia ser casado, diga! Se tiver alguém querendo casar, casa, porque é muito bom. Diga, casar é muito bom, fala. Mas case com verdadeiro amor, porque eu me apaixonei para a baixinha. Gente, nós brincava. Mas a desgraça não saiu de mim. Com 1 ano de casado, foi um mar de rosa. Mas o demônio não me abandonou, maldito. Eu dei uma melhorada, fiquei 1 ano sem desmaiar. O problema era a falta de coisar mesmo. Diga glória a Deus. Eu nem sabia coisar. Fizemos tubia sem saber. Morria de vergonha, eu dela, ela de mim. Ela veste uma calça stop, daquela que tinha 3 coqueirinhos. Não sei se vocês lembram da calça stop. Foi a primeira noite, e eu de roupa tudo, eu ainda dormi de terno. E a coragem para tirar a roupa, diga misericórdia. Santidade perfeita. Amados, que coisa maravilhosa.
uns 9 meses de casado, eu recebo uma visita desgraçada na minha casa. Que eu sempre fui assim, muito falador, brincalhão, muito amigo, faço amizade fácil. E havia uma família, e tinha uma moçona velha. Essa moçona velha morria por causa de mim. Mas era a diferença de quase 8, 10 anos. Eu era novinho. Eu era até bem ajeitadinho na época. E essa mulher morria por causa de mim. E a sogra, a mãe dessa mulher, ela era meia trambiqueira. E ela falava, você pode casar com quem você quiser. Mas marido para minha mulher, para você tem que ser, marido para minha filha tem que ser você. Essa italianinha que eu namorava me apraguejou, que eu namorava uma italianinha antes, paquerava. E ela falou, você pode casar com quem for, você não há de ter um dia de felicidade. E essas pragas pegam com tanta força na gente. E pega porque eu não tinha aquilo que eu disse na primeira palestra, gente. Eu não tinha subsídio para contrapor, eu não lia a Bíblia, eu não conhecia Jesus. Eu era católico de missa de 30 dias. E aí então eu sofri. Ela fez um trabalho na boca de um raio de um sapo e enviou. E esse tipo de coisa existem. Trabalho encomendado. Se o tempo der para me falar sobre forças ocultas, eu passo as minhas experiências. E essa desgraça caiu dentro da minha casa. Quando isso apareceu dentro do meu quarto, a minha vida mudou. 2 dias depois eu já desmaiei de novo. Meu Deus, quebrei tudo dentro de casa, quase matei a baixinha de medo. Só nós dois na beira daquele corgue, o trem me pegou lá no meio da noite. Ai, que a minha esposa passou comigo, misericórdia. Aí voltou tudo de novo. Reviveu toda aquela desgraça de novo, meu Deus do céu. E aí foi só sofrimento, 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 sofrimento. E não tinha mais o que resolvia, porque daí a coisa ficou dupla. Aí era de quebrar tudo dentro de casa, mas ela conta que eu nunca relava a mão nela. Mas quem chegasse com isso, os demônios me ordenou a matar padre, a entrar dentro da igreja armado, a atacar as pessoas. Foi totalmente um inferno. Então chegava domingo, eu ia caçar. Naquele estilo que eu disse para vocês. Espingarda, revólver, isso era meu hobby. Depois ia jogar futebol. Fazer essas brigas que eu já disse para você que fazia. Isso era meu tipo de viver. Semana toda trabalhando, sábado de meio-dia para tarde. Eu ia engraxar o casco da mula, cortar, para cavalgar, para caçar, para fazer minha zoada. Chegava em casa, almoçava, ia para o campo de bola, ia disputar campeonato, chegava às 9, 10 horas da noite, e aí a mulher não podia falar mais nada, porque senão ela apanhava, acabei batendo nela de rei, envolveu o sogro, quis matar sogro, quis matar a sogra, foi uma desgraça. E aí já veio a minha primeira filha, depois veio o segundo filho, e aí só doença, sofrimento, sofrimento, e vem vindo um filho atrás do outro, e essa luta foi. Mas um certo dia, eu fui fazer uma caçada e resolvi mudar de rumo. E ao mudar de rumo, eu passei na casa de uma irmã mais velha. Então minha missão nasceu desse jeito. E ela pediu que eu fosse dar catecismo para as crianças. E eu não fui para dar catecismo, eu fui avisar as crianças que não ia ter catecismo porque a sobrinha não podia ter ido. Estava lá com problema de saúde. E desse jeito eu fui na capelinha. Quando eu subi na escada da capela, criançada, pode ir embora que não vai ter catecismo. Quando eu falei isso,
Era muita criança, acho que tinha umas 50, 60 ou 100. Era muita criança, o bairro era muito grande. Tinha 600 famílias nesse bairro. Então era muita gente, era aquelas famílias de 8, 10 filhos. E a criançada veio e me circulou. O que é isso? O que é isso? Um pegava cartucho, outro queria pegar o revólver. E nesse bolo eles me levaram no altar da igreja. E eu fiquei perplexo ali. Aí um deles disse: "Ô tio, toma o catecismo de mim." Aí que caiu a ficha, eu disse: "Meu Deus. De primeiro eu queria ser padre. Dar catecismo." Aí me lembrei, poxa, eu estou todo armado. Aí fui tirando. Tirei o chapéu, tirei o revólver, tirei a espingarda, desabotei o cinturão, tirei a faca, coloquei tudo em cima do altar. Mal sabia que naquele dia eu estava entregando a minha vida para Jesus. Diga: esse Jesus é demais. Diga. E as crianças diziam: "Tio, toma catecismo." Aí eu: "Não, só toma que catecismo?" Eles diziam: "Fala assim para nós, ó. Quanto é o mandamento da lei de Deus?" E eu dizia: "Quanto é o mandamento da lei de Deus?" Morrendo de vergonha. 10. Ele dizia: "Tio, fala assim, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas." Agora vocês que é a criançada aí, fala: "Tio, fala o segundo." Segundo. Fala com as crianças. Tio, fala o terceiro. Terceiro. Respondam. Vocês não caiu a ficha ainda? O que é o terceiro? Terceiro, crianças. Vamos voltar. Tio, primeiro. Espera eu falar. Repitam. Acordam, gente. Estou dando catecismo para vocês. Eu prego contando história. Primeiro. Tio, fala segundo. Segundo. Terceiro. Isso, cai a ficha, me ajuda. Tio, fala o quarto, todo mundo. Vamos viver a cena da criançada dos anos 70. Quarto. Quinto. Que? Sexto. Sétimo. Oito. Nove. 10. Vocês inverteram. O 9 é não desejar e o 10. Em resumo, quem estava dando e quem estava tomando o catecismo? As crianças estavam me catequizando. E essas crianças são vocês. O evangelho só tem sentido quando tem quem ouve. Aqui não é o camilote, o pregador. Aqui quem prega para o pregador é quem ouve o pregador. A quem vou pregar se não tem quem ouve? E quem vai ouvir se não tem quem prega? O que diz Romanos capítulo 10? Diga: não sei. Exatamente o que eu acabei de falar. Dá um tapinha do lado, diga: leia a Bíblia, vizinho. Você é católico. Queridos irmãos e queridas irmãs, ficamos de pé, cena do próximo capítulo depois do almoço. Vamos unir novamente.
Amém? Nós falamos 2 horas e 3 minutos. Cansaram? E ainda o retiro não começou. Isso. Essa mulher é tua? É tua? Como? É por isso que eu perguntei, porque os olhos me diziam que vocês estão de paquerinha, não pode coisar enquanto não acertar a casa. E vocês já estão coisando. Tá coisando, o zoinho já me contou. Não dá carne pro leão, porque você não pode trocar o corpo de Cristo pelo corpo dele. Não é fácil ficar com uma moreninha linda dessa a seco, italianão. Mas se você quer ir para o céu, é por aí. Amém. Fique tranquilo, vai dar tudo certo, baixinho. Ele não vai te largar nunca. Isso aí vai comer um leão inteiro para levar você para o barraco. Porque eu morei com baixinha. Baixinha é tudo de bom. Você é um perfeccionista, vê longe, aconselha. Quem tem uma baixinha tem de tudo. Você é briguenta nada, você é certo. Ele que é meio patiolão. Ele é meio largadão. E Deus faz as coisas certas. Por um que é meio devagar, tem que ter uma briguenta. Não tem uma panela sem tampa. Amém? Eu estou rezando, se um dia aparecer uma tampa, mas que seja uma tampa boa. Meia boca eu não quero, amém? Mas também não é para agora, daqui 10 anos ainda, né, sabe? Só hora que eu tiver 80. Encosta aqui, gente. Vem, abraça, fica abraçadinha. Saiu a zonzura, dona Italiana? Não saiu a zonzura? Então você tem que perdoar alguém aí, porque quando tem muita zonzura é falta de perdão. Amém? É o falecido que tem que ser perdoado? Você não perdoou ele ainda? Você não cria juiz nessa cabeça? Não, perdoa tudo para ele entrar no céu, porque enquanto você não perdoar, ele vai ficar num canto isolado lá. E aí você vai ficar lá, ele vai para o céu, você vai ficar sozinha lá. Não vai mandar pinga, coisa nenhuma, vai mandar uma missa para ele. E vai fazer jejum para ele. Vai, adianta assim, você é a italianinha teimosa também, estou vendo aí. Mas tá bom. Une os corredores, que a Bíblia diz que não pode deixar o diabo passar no meio. Una. Aperta bem. Amém. Amém. Não sai ainda, né, Alexandre? Solidão é uma força que é... Só no refrão lá. Então, cura-me, Jesus, tira todo o meu sofrer. Cura-me, Jesus, tanto eu quero renascer. Cura-me, Jesus, quanto eu quero ser feliz. Se curar a minha dor, então digo ao meu Senhor que Tu és o que diz. Muita gente já passou o que está passando, já chorou porque chorou, pois vivia no engano. Mas um dia ouviu a verdade e nela tiveram a luz. A verdade te liberta e disso pode estar certo. A verdade é Jesus. Então, cura-me, Jesus, tira todo o meu sofrer. Cura-me, Jesus, pois eu quero renascer. Cura-me, Jesus, quanto eu quero ser feliz. Se curar a minha dor, então digo ao meu Senhor
que tu és o que diz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor Jesus, diante dos relatos que eu ouvi, eu quero também a minha cura. Eu quero a minha libertação. Eu quero perdoar. Eu quero encontrar essa tal felicidade. Senhor Jesus, eu já procurei tanto, mas ainda me falta alguma coisa. Eu quero uma nova experiência, Senhor.